quando nós não conhecemos direito a palavra de Deus, por falta de nós lermos a Bíblia, justamente para poder passar para os irmãos algo, ou talvez muitas vezes por nós não irmos até a igreja para aprender a palavra de Deus, ou muitas vezes ainda por nós sermos orgulhosos e não admitir que não conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a colocar desculpas. Começamos a colocar desculpas e fazer até mesmo invenções, nos enganando a nós mesmos. Nós começamos a mentir a nós mesmos. Começamos a ir pelo nosso achismo. Inventamos meios de salvação para nós. Nós começamos a inventar aquela Bíblia do dizem que, acho que. E quando entra o eu, não tem nada. Porque é o Espírito Santo que fala. É a Bíblia que mostra. Acho que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra. Eu sou, ele fala. E aparentemente tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia toda. Explicam, falam. E começam a dar, muitas vezes, várias desculpas até. Várias desculpas, inventando, porque não sustentam o que falam. E não adianta nós queremos nos guiar pelo achismo, pelo nosso achismo. Existem regras a serem seguidas para a salvação. E Jesus está para voltar. E as regras de Jesus devem ser seguidas à risca. Para o nosso julgamento, Deus, ele vai se utilizar de uma coisa muito simples, a sua palavra. É tudo muito simples. E a sua palavra é reta e é aprumada. É reta que nem uma régua e aprumada que nem um prumo de pedreiro. Ou seja, nós precisamos viver como Jesus viveu. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Isaías, capítulo 28, versículo 16, que é uma profecia sobre Jesus, sobre o Cristo, esse Cristo que veio e que voltará. Versículo 16, assim fala a santa palavra. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Glória a Deus. Pode sentar. Deus colocou seu filho no trono. Aquele Jesus que foi testado aqui na terra, o seu filho unigênito. Aquele Jesus que nos devolveu o direito da vida eterna, a quem crê na sua palavra, aquele que confia em Jesus. E a palavra fala que não precisa fugir. É o que a palavra está falando. E como nós vimos aqui na leitura, o julgamento de Jesus é um julgamento reto como uma régua. Fala que a sua justiça é feita como um prumo. Não pende para um lado e nem para o outro. É reto. O julgamento de Jesus é um julgamento justo. É conforme nós vivemos. Fala que é reto e aprumado. Reto e aprumado conforme Jesus viveu. Ele é o exemplo, conforme ele ensinou. E a palavra fala que ele vai tirar a máscara do mentiroso. E o mentiroso já não terá onde se esconder. Fugirá. E muitos fogem. Muitos fogem porque seus argumentos já não batem mais. Não se sustentam. Não conseguem mais defender as suas teses. Aquelas teses fora da palavra de Deus. E Deus não escreve por linhas tortas
como muita gente fala. A palavra fala que os ensinamentos de Deus são retos e aprumados. É assim que é a justiça. É o diabo que tenta colocar caminhos tortos. É o diabo que tenta colocar os ensinamentos tortos desde o começo, desde o princípio. Não existe desvio na palavra de Deus. Não existe desvio para a nossa salvação. A palavra fala que a palavra de Deus é reta e aprumada. E a diaconisa começou o culto falando sobre arrependimento. E que Jesus vai voltar. Arrependimento. Arrependei-vos. E hoje, então, eu quero falar sobre salvação. Salvação e algumas mentiras que nós inventamos para querer ser salvo da nossa maneira, fora da palavra de Deus. E muitas pessoas, além de querer defender teorias sem fundamento, começam a inventar muitas coisas, começam a colocar salvação através de outras coisas, fora da palavra de Deus. Teorias e desculpas. E eu quero falar apenas algumas. E alguma delas que eu quero falar hoje é que muitos de nós falamos que Deus é amor. E por isso Deus não condena ninguém. E é mentira. Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 9, ele fala assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, ou seja, a quem não reconhece a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus é amor, sim. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Ele é justo. O código, o segredo da salvação está nas nossas mãos. Está aqui na sua mão. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Não tente inventar nada. Não tente mentir para você mesmo. Não invente um Deus soft, macio, gostoso para você. Para você se dar bem. Não tente inventar. Não tente se achar o sábio aos seus próprios olhos para viver como você quer, para fazer tudo como você quer. Não tente procurar uma igreja que vai massagear o seu ego, que vai passar a mão, que vai falar coisas que você quer ouvir. Jesus está voltando. Arrependei-vos, a palavra está falando. Quando você começa a procurar comichões, querer escutar, você apenas está procurando algo para se dar bem, algo gostoso para ouvir, facilidade para se salvar. E não é assim. Você continuará se enganando. E foi assim que Eva foi enganada. Lá no princípio, no comecinho, foi a primeira coisa que o diabo fez com a Eva. Colocar algo para ela. Caminho tortuoso. Não siga caminho tortuoso. E a Bíblia mostra que há uma única maneira de sermos salvos. Praticar os ensinamentos de Jesus. É simples. Mas sempre vai surgir desculpas. Deus é amor e não condena ninguém. E eu sou tão bom quanto os outros. Por que Deus não vai me salvar? E mais, tem muito ministro da palavra, muito pastor errando, líderes roubando, e eu não faço
faço nem isso. Eu não faço o que eles fazem. A questão não é ser ou não ser bom quanto os outros. Nós não devemos nos comparar um com os outros. E se os outros estiverem errados? Se os outros não estão sendo suficientemente bons, precisa você ficar dessa maneira, seguindo essas outras pessoas? A salvação é individual. A salvação é individual. Então não se compare com os outros. Se compare com Jesus. A tua fé não pode e não deve ser medida com a fé dos outros. Em Hebreus 11:6, a palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tente ser o bom. Não tente ser o bom quanto os outros. Não se compare com os outros. O nosso espelho tem que ser Jesus. No versículo 16 da leitura principal, Deus fala: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Aquele que crê não foge. Então devemos seguir a Jesus. A este Jesus que já foi testado, já foi aprovado. E quem realmente crê, não foge dos seus ensinamentos. Não fica inventando palavras. Não se acha o bom, o melhor que os outros. Chega um momento que essas pessoas têm que fugir, porque não sustentam mais. A máscara vai cair, somem. As suas teorias aprendidas com o diabo não vão se sustentar. Jesus foi aprovado. E Jesus nos ensinou. Jesus já nos libertou. Jesus se sacrificou por nós. Então não procure outro meio ou desculpa para tentar se salvar sem Cristo. O caminho é Cristo. E é falta de sabedoria se achar bom. É muita falta de sabedoria se achar bom. Deixe que Jesus julgue se você é bom ou não. E as desculpas não param. Não para por aí as desculpas. Eu sempre faço o melhor. Eu sempre faço o melhor que eu posso. E será que este melhor que você está falando, esse melhor que você faz, também não está sendo de mentirinha? E lá no fundo, você sabe que poderia ser bem melhor este teu melhor que você está tentando dar? Nós não podemos se achar os tais, os melhores. Nós somos pequenininhos. Vermezinhos de Jacó. E o juízo é de Deus. O juízo é de Deus. E Tiago escreve sua epístola, no capítulo 5, 12, ele fala que apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, é um único. É Deus que vai dizer para nós se eu sou suficiente ou não. É Deus que vai falar se durante a minha vida eu fiz, foi suficiente ou não. É Deus que vai julgar se você fez o melhor ou não. A régua e o prumo está na mão de Jesus. É com Ele. E outra desculpa que muitos dão para tentar se salvar, e se salvar com seus próprios méritos e com suas invenções, é que eu também creio em Deus. Eu também creio em Deus. Eu creio da minha maneira. Também eu posso ser salvo. Não tem caminhos tortos. Crer em Deus e ter intimidade com Deus tem diferença. Em João 3,36, a palavra fala: quem crê no Filho tem
a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meu caro irmão, caro ouvinte, você que está em casa, não existe um jeitinho ou um arrumadinho para a sua salvação. Tem que crer e obedecer a palavra de Deus. Crer e obedecer a Jesus. Somente crer não quer dizer que você está vivendo uma vida junto com Deus. Os demônios também creem. E eles conhecem o poder de Deus. Eles creem no poder de Deus. Mas eles não cumprem a palavra de Deus. São rebeldes. Inventam desculpas. E também tentam fazer com que nós inventamos desculpas. Mas as desculpas, invenções, elas não param por aí. Inventamos constantemente. São várias mentiras de querer se salvar sem viver dentro da palavra de Deus. E uma delas é que a minha família é religiosa. E eu fui educado dentro da religião. E essa desculpa é antiga, é bíblica. E tem pessoas que, por terem nascido em um lar cristão, acham que sabe mais que o próprio Jesus. Eu nasci num berço cristão e já fica achando que sabe mais que Jesus. Em João 8,39, alguém que se julgava conhecedor da palavra, ele fala para Jesus: nosso pai é Abraão. Meu pai é Abraão. Quem é tu? E Jesus respondeu: se sois filho de Abraão, fazei as obras de Abraão. Temos que fazer a obra de Abraão. Não adianta ter nascido num berço de crente. Não adianta ter nascido numa família que conhece a palavra de Deus se você não é crente em Deus. Não adianta você querer se achar o salvo porque sua mãe faz parte do culto de oração. Não ache que você será salvo por ser filho de Abraão. Faça você as mesmas obras que Abraão fazia. E é difícil. É difícil nós produzirmos nossos próprios frutos para nos alimentarmos. Então não viva. Não viva se alimentando do fruto dos outros. E muitas vezes a oração de um justo é válida. A oração de um justo é válida. Um justo ora em prol de mim ou de você, e essa oração é atendida por Deus. Mas não existe oração de homem justo que vai te salvar. Para beneficiar em algo, na sua saúde, em algo que você está necessitado, vale a oração de um justo. Mas não para salvação. É você com Deus. E somente através de Jesus. Ninguém pode produzir um fruto de arrependimento no seu lugar. E outra desculpa para tentar se salvar fora da palavra de Deus é que eu tenho um bom coração. Como eu tenho um bom coração? E ter um bom coração é excelente. Agrada a Deus ter um bom coração. Mas um bom coração, para ser salvo, ele precisa os padrões de Cristo. Seguir a Cristo. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E já finalizando, uma outra grande desculpa para tentar se salvar é que todos somos salvos. Todos somos salvos. Jesus já fez o sacrifício por todos nós. Sim, Jesus já fez o sacrifício por todos nós. Mas é mentira de Satanás que todos serão salvos. É mentira para nos enrolar. Em Mateus 7,21, Jesus fala: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Jesus.
E Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus fez o sacrifício por todos nós, mas nem todos serão salvos. A fórmula da salvação é crer. É crer. Crer e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. Então não tente criar uma maneira diferente para se salvar. Aquele que crê, ele não foge da presença do Senhor. Aquele que crê, ele sabe que o único meio de salvação é a fé através de Jesus Cristo. Só tem um caminho. No versículo 17 da leitura principal, fala assim: farei do juízo a régua e a justiça o prumo. Ninguém vai ser salvo com seus próprios caminhos. Não invente. Lá em Isaías 57:7, Deus orienta: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor e Ele compadecerá, que Ele é generoso e perdoa. Amém? Glória a Deus. Então, não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor se achando o bom. Fique na presença do Senhor humildemente, ouvindo a palavra de Deus. O modelo é Jesus. Amém?